Apocalipse, no segundo capítulo. Apocalipse, capítulo 2, versículos 8 a 11. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Uma igreja perfumosa e um pastor frutuoso ou frutífero. Como é que o pastor vai tirar isso desse texto? Vamos ver o texto. Esmirna, cidade importante, ficava ao norte de Éfeso. Localizava-se às margens de um golfo do mar Egeu. Esta cidade foi... Estava ruim? Não está ouvindo, não? Esta cidade, então, ficava às margens desse golfo famoso. É uma cidade que se orgulhava pela sua beleza, pela sua cultura, pelo seu empório comercial. Esta cidade, Esmirna, tinha no porto sempre navios trazendo aquele bálsamo aromático chamado mirra. E a palavra Esmirna quer dizer perfume, viu? Muitos não sabem. Suave. E mirra ajudava muito. Mirra é muito usado na Bíblia. Quando iam ungir um sacerdote, usavam a mirra misturada com outras coisas. Quando Jesus nasceu, lá os magos trouxeram, entre os presentes, deram mirra para Jesus. Quando Jesus morreu, trouxeram mirra. Eu falaria muito sobre mirra aqui, apenas citando, mostrando aos irmãos como era usada a mirra. Na Pérsia, as princesas se ungiam com a mirra, o enfeite delas para beleza, a parte aí era mirra. Portanto, esse porto ali, naquele golfo, era famoso porque ali traficava muito a mirra. E a mirra dava um perfume maravilhoso para todos. De modo que a pessoa que ia ao porto, demorava um tempo lá no porto, quando a pessoa saía e voltava em casa, alguém dizia logo: você esteve no porto. Sabiam logo, porque aquilo impregnava a sua roupa, a pessoa ficava impregnada daquele perfume e trazia para casa. Antes de entrar em outras partes, quero dizer agora, Jesus se dirige sempre, como aqui nas 7 cartas, de acordo com as circunstâncias do momento ou circunstâncias do passado. Aqui, neste caso, ele diz desta maneira:
o primeiro e o último. Quem escreve, quem vai dirigir a vocês é o primeiro e o último. Por que isso? Porque aquela igreja está localizada na Esmirna, que era famosa pela sua cultura, como falei, era tida como terra de Homero, cidade de Homero. Foi a primeira cidade a erigir, no ano 25, um edifício, um templo, ao chamado Tibério, que era César, para culto a ele. Tinha ruas bem calçadas, ruas amplas. Então se orgulhava da beleza. Tinha uma rua começando no Porto, ia subindo até no Monte Pagos, chamado Pagos, e lá no monte então tinha muita coisa boa. Começava aqui a rua chamada Rua de Ouro, a Rua de Ouro. Logo aparecia o templo para a deusa Cibele. A deusa Cibele era a deusa da agricultura. Logo na frente, um outro templo erigido em honra a Apolo, o deus da sabedoria e também da beleza. Logo na frente, mais no alto, outro templo erigido também em honra ao deus Esculápio. Ele era adorado em forma de serpente. Era o deus da cura. Tanto que hoje os médicos, quando usam o anel, podem ver o anel dele, tem uma serpente. É símbolo do Esculápio, o deus da cura. Tornou símbolo para os médicos que usam o anel. E logo depois vinha outro deus também, Zeus. Vinha depois a deusa Afrodite do céu. Olhem bem, só numa rua, quantos deuses? Só nessa rua. Era orgulhosa essa cidade. Então, Jesus disse: você diz que é a primeira nisso, primeira naquilo? Não, primeiro sou eu. Eu sou o primeiro e o último. Mostrando para o povo, os crentes saberem dizer: olha, primeiro é Jesus. Não são vocês da cidade, não. Segundo, aquela cidade, ela fora destruída 2 vezes. Uma vez foi destruída pelos líbios e ficou destruída durante 400 anos. Destruída. Até que vieram algumas pessoas, ajudaram Cassandra e outros, e conseguiram reavivar, levantar a cidade e tornou-se bela, junto com o grande homem chamado Alexandre o Grande. Quem conta isso é um famoso historiador, Estrabão, esse historiador latino. Esta cidade então gozava do prestígio da sua cultura, o prestígio da beleza, o prestígio do empório comercial e muitas coisas. E por isso era cheia de orgulho. E Jesus então diz: não. Ele diz: a cidade recebeu o nome também, a cidade viva, porque ela morrera 2 vezes e ressuscitara. Jesus chega e diz desta maneira: aqui estou eu, que estive morto e tornei a viver. As circunstâncias, viu? Esse fala o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Para eles, então, irmãos, era isto de grande importância, saber disto, os crentes ali. Mas agora, Jesus se dirige a esta igreja desta maneira: eu conheço. O verbo conhecer, meus irmãos, em grego, tem o verbo gnosko, conhecer, e roidas, conhecer. O gnosko, conhecer, eu conheço o irmão Davi ali, mas o outro, roida, é conhecer por experiência. Eu conheço, diz, por experiência própria, conheço tudo. Então Jesus usa esse termo aqui: eu conheço
três coisas importantíssimas. Quais são elas? Primeiramente, eu conheço a tua tribulação. Eu conheço a tua tribulação. A palavra tribulação aqui, lá no grego, quer dizer tílepes. É como usavam os homens antigamente para moer uma pedra sobre outra pedra, colocava aqui no meio o cereal e ia então esfregando até tornar farelo tudo. Essa é tribulação, tribulo, mas será? Os crentes, Jesus diz, eu conheço a tribulação, vocês estão sendo tribulados, são amacerados, terrivelmente, estou sentindo isso, eu vejo, eu sinto, eu conheço a tribulação de vocês. E depois ele diz agora, conheço também a tua pobreza. Ele conhecia a pobreza da igreja. Há duas palavras para a pobreza, uma é pênia, é pobre, mas a pessoa tem para comer, não tem nada mais, mas tem para comer cada coisa mais. Mas a outra palavra é pitoqueia, quer dizer, é extrema pobreza, é a miséria. Então a outra palavra é pitoqueia. Primeira pênia e pitoqueia. Aqui é pitoqueia. Eles estavam passando necessidades, mas Jesus disse, tu és rico. Que antagonismo, que contraste, pobreza e riqueza. Vocês são pobres fisicamente, pobres materialmente, mas vocês são ricos espiritualmente. Ricos espiritualmente. Eu conheço a pobreza. Por que eles eram pobres? Sabe por quê? Porque para ver se eles deixavam a fé que abraçaram, começavam a se perseguir, tirando os bens deles, confiscando os bens deles, ficando sem nada. Não podiam ter emprego, não podiam ter nada, coitados, para ver se abjuravam a fé. Havia lá uma lei entre os romanos, se a pessoa uma vez no ano fosse lá no império, no templo, e oferecesse uma vela, uma votiva, bastava uma vez. Lá o procônsul podia atestar, ele votou, ele foi, ele trouxe a vela, e ele levava o documento. Vinham e diziam aos cristãos, vocês façam isso, rapaz, façam isso e pronto. Não, não, apenas diga assim, desta maneira, curios quer dizer, ou curios, quer dizer, Senhor, Cáisaros, quer dizer César, diga então, curios Cáisaros, Senhor César, diga isso somente. Não, não, mas por quê? Nós dizemos, curios Iesus, nós dizemos, Senhor Jesus, mas não faça isso, vocês vão sofrer mais ainda. Nós não importamos com isto. Curios Iesus, Senhor Jesus. Isso eram mais perseguidos ainda, coitados. Pois bem, agora, irmãos, aqui está outra parte. Eu conheço a tribulação, eu conheço a pobreza, eu conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são. Lá havia uma grande colônia judia, e os judeus se juntavam aos pagãos para perseguir, para zombar, para caluniar. Eles tinham a sinagoga, e Jesus diz, a sinagoga é do diabo, porque eles não tinham de fato o amor a Jesus, a Deus. A sinagoga era do diabo. Então digo desta maneira, a palavra sinagoga quer dizer viver juntos, no sentido, participar juntos, é sinagoga. Os crentes, no princípio, reuniam-se em sinagogas, e o Paulo pregou muitas vezes em sinagogas, João, outros, mas foram aos poucos se separando e criaram a chamada eclesia, deu a palavra igreja, a eclesia, diferente de sinagoga. Por causa disto, o judeu terrível ajudava a perseguir.
O judeu, a religião era chamada lícita, e dos cristãos era chamada ilícita. Então os crentes perseguidos sofriam horrivelmente. Mas, irmãos, além de sofrer, por que Jesus não disse, não, vou acabar com isso? Não. Ele diz assim ainda, não temas as coisas que tens de sofrer. Que coisa? Não temas, vai dar mais castigo ainda, vai deixar. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, para ser dispostos à prova. Que prova é esta? A palavra aqui no grego, prova, é aquela prova feita com o ouro, por exemplo, com metal, que é levado ao fogo, para tirar as escórias, tudo, ficar sem nada, limpinho, limpinho, é a palavra. Vocês vão ser levados à prova, 10 dias, é a plenitude do sofrimento, 10 dias. Ora, que coisa, porque Deus não disse logo, vocês sofreram muito, chega, mas Ele apresenta logo, ser fiel até a morte, viu? Ser fiel até a morte. Não comece não, querer não desista. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Lá, irmãos, era a sede também dos Jogos Olímpicos também. Então ali, quando acabavam os vitoriosos, recebiam lá as coroas, vários tipos de coroas, os lauréis, os louros. Então aqui Jesus usa também agora as circunstâncias do período lá. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Meus irmãos, o pastor dessa igreja chamava-se Policarpo. Ele recebeu influência também de João, segundo a história. Policarpo tornou-se famoso homem, discípulo de Cristo Jesus, honesto, íntegro. E este homem pregava aqui, pregava ali, e sustentava sempre a doutrina bíblica, e era muito criticado, zombavam dele. Mas ele, Policarpo, é palavra composta de duas palavras gregas. Poli quer dizer muitos, muitos. Carpos quer dizer frutos. Policarpo, muitos frutos. Um pastor frutuoso, um pastor frutífero. Ele foi pastor frutífero. Sim. Agora, uma igreja perfumosa e um pastor frutífero. Por que perfumosa? Essa igreja tinha o perfume melhor que aquele da mirra lá. Tinha o perfume da graça de Deus. Esse perfume eles exalavam, recendiam a graça de Deus em suas vidas. Na pobreza viviam ainda, é a graça de Deus. Recendiam também o perfume da esperança. Esperavam em Jesus Cristo, que Ele cria esse perfume. O perfume da fé, sabendo que tudo vinha, mas não, é a fé inabalável. A fé faz ver o invisível, a fé faz crer no incrível, a fé faz receber o impossível. E eles se aceitavam. Meus irmãos, ali essa igreja era a igreja perfumosa, tinha o melhor perfume, o perfume do amor. Não há perfume no mundo comparável com o perfume do amor. Não há. E a igreja amava uns aos outros. Disse que Plínio, governador da Bitínia, foi chamado pelo imperador para ver onde os crentes se reuniam nas florestas, estavam fugidos, e lá das florestas estavam eles comendo lá, tendo repasto juntos. E ele foi, ele encontrou-os,
orando a Deus, levantando as mãos aos céus, agradecendo a Deus, a Jesus Cristo, e cantavam, se amavam, versavam. Ele voltou e foi dar o relatório. Oh, excelência! Oh, eles têm uma heresia terrível. Falam num Cristo que ressuscitou, uma bobagem. Falam nisto. Mas olha, há uma coisa que me deixou impressionado. Eu fiquei admirado. É o amor com que eles vivem. Como se amam, como eles se amam. Eis o perfume que atrai, que faz admirar. Ó igreja de Jardim da Prata, que o ano de 2013 seja o ano do maior perfume ainda, que cada crente ame um outro mais ainda, que ame mais ainda o pastor, para que prossigam todos, para que a vizinhança, o pessoal todo sinta o perfume recender, exalar esse perfume maravilhoso da presença de Cristo, da fé, da esperança, do amor, da paz. A paz traz também esse perfume. E agora, meus irmãos, este homem chamado Policarpo foi chamado e ofereceram-lhe oportunidade. Disseram: ó, você está bem idoso, bem velhinho, vamos dar oportunidade a você. Mandaram, o proconsul mandou prender, vai matar você, mas nós não vamos fazer isso não. Nós queremos que você se arrependa. Abjure isso. Ele disse: não. Há 86 anos que eu sirvo ao meu Jesus, ele nunca me negou. Como vou negá-lo agora? Nós vamos pôr as feras para pegar você. Não importa. As feras podem comer meu corpo, mas não comem minha alma. Vamos pôr fogo em você. Pode queimar meu corpo, mas não come minha alma. Aí chegou um, amarrou, e veio um trazendo lá um facho aceso, fogo, e colocou na barba comprida que ele tinha, bigode. Começou. Ele vai desistir? Não desistiu. Vai desistir não. Jogaram no cepo e puseram fogo. E ele na hora dizia: ó Jesus, eu te agradeço porque tu me consideraste digno de sofrer o martírio por ti. Ó Jesus, eu te agradeço por isto. Policarpo, pastor que produziu muitos frutos segundo seu nome, frutos benditos de fé, frutos da esperança, frutos da paz, frutos do amor. Ó pastor dedicado. Mas irmãos, as perseguições não paravam em várias partes ali, e houve uma época então que pegaram 40 crentes fiéis e levaram-nos para um lago, e lá puseram-nos numa noite bem fria, para que eles andassem de mãos dadas, sem nada quase, para morrerem ali, ou então desistirem. Tinham logo o apoio. O procônsul colocou do lado uma guarita bem grande para receber a todos que renegassem a fé. E lá estava o guarda. E os 40 homens deram as mãos juntas, e diziam: ó Cristo, aqui estão 40 servos teus, ó Cristo, que lutam por ti e esperam de ti a coroa, a vitória, Jesus. E marchavam eles. Ó Cristo, aqui estão 40 homens que esperam por ti,